Florianópolis vai sancionar hoje o projeto de lei que prevê a internação humanizada de pessoas em situação de rua. Paulo Miller tem os detalhes ao vivo de como vai funcionar isso na prática. Paulo, bom dia, bem-vindo. Oi, Lucas, bom dia para você, obrigado, viu? Bom dia para Marta, para quem está cedinho com a gente. A gente tem falado bastante sobre esse assunto já, né, de como que vai ser feito isso aqui em Florianópolis. É um projeto bastante polêmico, né, já tem lá em Criciúma, em Chapecó, já tem um sistema parecido, né, situações parecidas que são executadas. E aqui em Florianópolis essa discussão ela aumentou, né, em janeiro, quando houve toda aquela situação com relação às pessoas em situação de rua, né? A gente teve morador de rua, né? Pessoa em situação de rua sendo morta, outras pessoas também sendo espancadas e um adolescente que foi morto por pessoas em situação de rua. Então tem dos dois lados, e os moradores da cidade, né, agredindo pessoas em situação de rua e pessoas em situação de rua sendo cada vez mais violentas e agredindo também os moradores do nada aqui em Florianópolis. Aí houve toda aquela questão, a Prefeitura encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, teve uma tramitação naquele regime de urgência urgentíssima, o projeto foi aprovado e agora falta a sanção. Então, expectativa 1h30 da tarde, o prefeito Topázio Neto já sancionar esse projeto com o decreto da regulamentação. Por que o decreto da regulamentação, gente? Por que é importante esse decreto? Porque é esse decreto que vai determinar as regras. De que forma que vai ser feita essa internação involuntária, né? Está sendo chamada aqui de internação humanizada em Florianópolis, mas é involuntária também porque não vai depender do consentimento da pessoa em situação de rua. Então, as regras, para onde que vai ser encaminhada essa pessoa a partir do momento da internação, quem vai autorizar a internação. Então, tudo isso vai estar nesse decreto de regulamentação que deve ser apresentado junto com a sanção da lei hoje às 1h30 da tarde, pelo menos essa é a expectativa. Então, em resumo, o que vai acontecer é o seguinte: toda pessoa em situação de rua, dependente química, isso de drogas ou de álcool, ou que tenha algum problema de saúde mental, vai ser encaminhada para essa internação involuntária, ou seja, sem o consentimento da pessoa, né? Há uma medida lá no projeto que prevê entrar em contato com algum familiar, mas caso não encontre nenhum familiar ou a família não consentir, vai ser de forma involuntária, sem o consentimento mesmo, a partir de uma autorização de um médico credenciado pelo Conselho Regional de Medicina, que é quem vai determinar essa internação involuntária, junto com a assistência social do município. A partir do momento dessa autorização, a Prefeitura de Florianópolis tem 72 horas para comunicar o Ministério Público e a Defensoria Pública de Santa Catarina sobre essa internação. Nessa internação vai ser feito um trabalho multidisciplinar, não apenas do tratamento terapêutico com relação à situação da dependência química, mas também psicológica, enfim, uma equipe de profissionais que vão ser mobilizados para poder fazer esse atendimento. O prazo máximo de internação previsto no projeto é de 90 dias, ou seja, 3 meses, sem possibilidade de prorrogar esse prazo de 3 meses. Todos os custos vão ser pagos pela Prefeitura de Florianópolis, o município de Florianópolis que vai arcar com esses custos. Aquela pessoa em situação de rua que se recuperar dessa situação de dependência química ou então da própria questão de saúde mental, vai poder ser encaminhada para o mercado de trabalho. Tanto é que a Prefeitura, no projeto, fica responsável por fazer essa qualificação profissional e também ajudar nesse encaminhamento para que essa pessoa possa ser reinserida na sociedade e possa ter justamente um atendimento humanizado, que ela possa ter condições dignas de ser atendida. Vale lembrar também que as defensorias, tanto da União, Pública da União, quanto a Defensoria Pública de Santa Catarina, foram contrárias a esse projeto, por isso que é bastante polêmico. Lá no comecinho de fevereiro, no dia 9, se eu não me engano, de fevereiro, tanto a Defensoria Pública da União quanto a do Estado recomendaram que a Prefeitura de Florianópolis suspendesse esse projeto. Na época, a Prefeitura ficou de analisar essa recomendação, mas não suspendeu. A justificativa das duas defensorias é que tem uma lei lá de 2001, que é uma lei de reforma psiquiátrica, que adota essa internação involuntária como uma medida excepcional, né? O que não prevê esse projeto nesse momento. Mas claro que alguma coisa precisava ser feita aqui em Florianópolis, porque a gente está tendo casos de violência, né? Como eu falei, né? Das duas partes, né, gente? Não vamos esconder aqui, tapar o sol com a peneira, né? Tanto de moradores de Florianópolis que já também estão cansados, óbvio, dessa situação, né, de serem coagidos na rua,
e acabam aí às vezes cometendo algum ato de violência, e as pessoas em situação de rua também cada vez mais violentas e aí ameaçando pessoas, coagindo pessoas na rua aí, em casos que a gente já noticiou aí, de casos mais graves, né? Uma mulher que foi agredida no centro, um adolescente que foi morto por uma pessoa em situação de rua, um outro homem em situação de rua morto, daí nessa forma contrária. Então, tem uma série de situações. É um problema muito complexo, um problema grave de ser resolvido, envolve saúde pública, envolve assistência social, envolve segurança pública. É um passo que a Prefeitura está dando aí para tentar resolver. De acordo ainda com a Prefeitura, os últimos dados apontam que 900 pessoas vivem em situação de rua aqui na capital. Por um outro lado, o Ministério Público também investiga cidades que estariam mandando pessoas em situação de rua de outras cidades aqui para Florianópolis. O Ministério Público já recebeu diversas denúncias, está aí fazendo uma investigação para tentar descobrir se isso realmente procede ou não procede, porque essas denúncias elas chegam inclusive a partir das abordagens que são feitas nessas pessoas em situação de rua e elas mesmas relatam que estão tendo pagas as passagens por outras cidades para vir para Florianópolis, que tem toda uma estrutura que é para atendimento dessas pessoas. Claro que a gente segue acompanhando esse que é um assunto polêmico, Marta e Lucas.